Tudo começa com uma única faísca. Antes da ação, antes da vitória, antes do mundo acreditar em você, você precisa acreditar em si mesmo. Não com timidez, não com dúvida, mas com a fé feroz de quem já viu o impossível dobrar os joelhos diante de uma mente determinada. Crença não é uma ideia, é uma força, uma energia invisível que atravessa o tempo, que move montanhas, que transforma homens comuns em lendas. E todos os grandes sabiam disso. Edison, que falhou 1000 vezes até a lâmpada ceder. Ford, que foi chamado de louco por querer construir um motor impossível. Lincoln, que perdeu mais eleições do que venceu, até que venceu a única que importava. Carnegie, que acreditava tanto no poder da mente que ensinou Napoleon Hill a transformar essa crença em ciência. Essa força está em você, mas ela dorme enquanto você duvida. Ela adormece a cada vez que você se submete à opinião dos fracos, às notícias do medo, às estatísticas do fracasso. Você quer saber o verdadeiro segredo dos imparáveis? Eles acreditam antes de ver. Eles agem antes de ter garantias. Eles confiam quando tudo ao redor grita, desista. Porque crença é escolha. E toda escolha molda sua realidade. Se você acredita que não é capaz, o universo vai concordar. Mas se você acredita com todo o seu ser que nasceu para algo maior, então você desperta forças que a lógica jamais explicará. Esse é o início da verdadeira liberdade. Não a liberdade dos que esperam por permissão, mas a dos que criam a própria permissão. Aqueles que transformam pensamentos em armas, sonhos em mapas, desejo em destino. Napoleon Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Sim, acreditar é o primeiro passo, mas não basta dizer que acredita. Você tem que sentir, respirar essa fé. Você tem que caminhar, como se o mundo já estivesse dobrado à sua vontade. Não espere sinais. Você é o sinal. Não espere que os outros te entendam. A grandeza nunca nasce no consenso. Ela nasce na convicção silenciosa, lá dentro, no escuro, quando ninguém mais vê. Você tem um poder que nunca te ensinaram a usar. Um poder que não depende de diplomas, sobrenome ou circunstância. Ele mora no que você acredita ser possível e no quanto você se recusa a aceitar o contrário. Essa crença molda sua visão. E visão é a semente de todo o império. Se você vê escassez, verá portas fechadas. Se você vê limitações, construirá prisões invisíveis. Mas se você vê propósito, verá possibilidades. Se você vê abundância, verá caminhos onde antes havia muros. É isso que diferencia quem vive, reagindo, de quem cria. Criadores acreditam antes que exista prova. E é essa fé que constrói a prova. Você quer mudar sua vida? Mude o que você acredita ser verdade. Comece por dentro. Rompa o ciclo da dúvida. Porque tudo, absolutamente tudo, começa com crença. E essa crença, quando inabalável, se torna mais poderosa que qualquer arma. Mais poderosa que o medo. Mais poderosa que o fracasso. Mais poderosa que o mundo inteiro gritando você não consegue. Porque você sabe que consegue. E isso basta. Mas não se engane. Crença sem mentalidade é fogo sem direção. É como acender uma tocha e caminhar em círculos. Por isso, logo após a crença, vem a mentalidade, a fundação onde o império interno se constrói. A mentalidade é o campo, onde a crença se transforma em ação, onde a fé ganha forma, onde a visão se ergue com estrutura. A mente é solo fértil ou um deserto. Tudo depende do que você planta nela e do que você permite crescer. Você não pode semear grandeza e regar com autossabotagem. Não pode cultivar fé e colher medo. Não pode querer abundância e manter pensamentos de escassez. A mente, como disse Hill, é um jardim. E você é o jardineiro. Todos os dias, com cada pensamento, você escolhe o que floresce e o que morre. O que você alimenta, domina. E o que você repete, se torna identidade. Se repete dúvida, se torna inseguro. Se repete disciplina, se torna imparável. É aqui que a maioria falha. Eles acreditam por um instante, mas deixam a mente ser invadida por vozes externas, pela mediocridade coletiva,
pelo medo disfarçado de prudência. Você não pode mais permitir isso. A partir de agora, cada pensamento é um tijolo, e cada tijolo constrói ou destrói o império que você quer erguer. Você precisa vigiar sua mente como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo, porque ela é. Você quer transformar sua realidade? Então, transforme o seu padrão mental. Os grandes não são diferentes de você. Eles só têm uma mente que trabalha para eles, e não contra. E isso não acontece por acidente. Acontece por decisão. Uma decisão diária, consciente, poderosa. Eu não sou refém da minha mente. Eu sou o mestre dela. E quando a mente obedece, o mundo se curva. Agora escute. Toda mentalidade poderosa nasce de uma clareza inabalável. Você já viu alguém alcançar algo grandioso sem saber exatamente o que queria? Nem Henry Ford, nem Steve Jobs, nem Oprah, nem nenhum gigante da história venceu por acaso. Eles sabiam o que queriam, por que queriam e até onde estavam dispostos a ir. Essa clareza transforma desejo em direção, transforma impulso em rota, transforma emoção em estratégia. Quando você tem clareza, as distrações perdem força, os atalhos perdem o apelo, e os obstáculos deixam de ser muros, viram degraus. Porque você não está mais andando no escuro, você está caminhando com propósito. Mas atenção, clareza não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter a pergunta certa, é sobre saber o que você quer construir com essa vida única que tem. E não é egoísmo, é responsabilidade. Se você não tem clareza, será usado para realizar os sonhos de alguém que tem. Se você não tem direção, viverá servindo aos mapas dos outros. Você nasceu para mais do que isso. Você nasceu para viver em estado de intenção. Cada passo calculado, cada escolha alinhada com seu destino. Cada dia um voto silencioso para quem você está se tornando. Não basta viver, é preciso viver conscientemente. E quando crença, mentalidade e clareza se encontram, algo desperta. A visão. Não falo da visão dos olhos, falo da visão da alma. Aquela que vê o que ainda não existe. Aquela que te mostra o futuro com tanta nitidez que você age como se já estivesse vivendo nele. Essa visão te arranca da cama. Essa visão te faz levantar quando ninguém está olhando. Essa visão te transforma em alguém que inspira, que move, que constrói, mesmo em silêncio. Walt Disney viu um império encantado quando ainda estava cercado de dívidas. Martin Luther King teve um sonho que sacudiu gerações. Napoleon Hill viu a ciência do sucesso quando o mundo só falava de fracasso. E você, o que você vê? Porque aquilo que você vê com clareza e acredita com força, começa a ganhar vida. Começa a se moldar ao seu redor. Começa a conspirar a seu favor. A visão é o mapa, a mentalidade o solo, a crença a centelha. Juntas, essas forças transformam o ordinário no extraordinário. E é aí que entra o propósito, o combustível eterno dos imparáveis. E isso basta. O mundo respeita quem sabe por que está aqui. Você pode ser inteligente, talentoso, até sortudo. Mas se não tiver propósito, será só mais uma folha levada pelo vento. Propósito é raiz. É a voz silenciosa dentro de você que não grita, mas nunca se cala. É aquilo que te chama quando todos dormem. É a centelha que não apaga, mesmo depois dos fracassos. Você pode esconder isso por um tempo, pode até tentar ignorar. Mas cedo ou tarde, o propósito cobra. Cobra sua grandeza. Cobra sua coragem. Cobra a sua verdade. E aqui vai um segredo que ninguém te conta. O propósito não se encontra. Se escolhe. Não espere uma revelação mística. Você constrói seu propósito. Você define o que vale a sua vida. Você escolhe o que merece sua entrega total. E quando escolhe, nunca mais caminha igual. Porque o propósito elimina a opção de desistir. Quando você tem um porquê forte o suficiente, os comos se ajustam. Você acorda cansado, mas levanta. Você cai, mas levanta. Você ouve não e avança.
porque tem algo maior te puxando para frente, e é nesse ponto que você precisa da mais impopular das virtudes: disciplina. A maioria quer motivação, mas motivação é frágil. É um fósforo em dia de vento. Disciplina não. Disciplina é o aço. É o que constrói quando a inspiração falha. É o que te move quando a empolgação acaba. É o que separa os amadores dos imparáveis. Você acha que os grandes agem porque estão sempre motivados? Não. Eles agem apesar da falta de motivação. Eles entenderam que emoção não pode ser critério, que se você espera sentir vontade, será refém da preguiça para sempre. A disciplina é o que transforma crença em consistência, mentalidade em resultado, propósito em legado. E como se constrói disciplina? Através de pequenas vitórias, diárias. Através do compromisso com a sua visão, mesmo quando ninguém está vendo. Você diz: mas está difícil. Claro que está. É para ser. É difícil porque está moldando alguém novo. É difícil porque está lapidando seu caráter. Isso nos leva a uma das maiores verdades dessa jornada. Você precisa agir, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem garantias. Você não precisa de mais um curso, mais uma opinião, mais um plano. Você precisa de ação. Ação cria clareza. Ação revela sua força. Ação atrai oportunidade. Você quer que a vida se mova? Então seja você o movimento. Fale, construa, aprenda fazendo. Erre rápido, corrija, continue. O universo responde a quem age, mas saiba, a ação verdadeira não vem da pressa. Ela vem da convicção. É firme, é estratégica, é incansável. E mesmo quando falhar, e vai falhar, você levanta mais forte. Porque você entende que falhar não é o oposto de vencer. É parte do caminho. E é nesse momento que nasce a sua resiliência. Resiliência é a capacidade de ser golpeado pela vida e continuar de pé. É cair 1000 vezes e se recusar a se tornar cínico. É ouvir a voz do medo e mesmo assim caminhar na direção da sua missão. A maioria quer sucesso sem sofrimento, mas os verdadeiros gigantes sabem. A dor é pedagógica, o fracasso é instrutor. O desconforto é o personal trainer da alma. Você só é moldado nos momentos que quer desistir. É ali, no silêncio do "ninguém está me aplaudindo", que você constrói a base do que virá. Se Edison tivesse parado após a tentativa 100, você estaria lendo isso à luz de velas. Se Hill tivesse escutado os críticos, ninguém estaria falando de sucesso mental. Então repita com firmeza: nada me quebra, tudo me fortalece. Cada queda é fundação para meu próximo salto. Porque você não está apenas tentando vencer. Você está se tornando alguém que não pode ser parado. E isso basta. Mas há um segredo sutil que poucos enxergam. Um poder silencioso que amplia tudo que você já ouviu até aqui. Gratidão. Sim, gratidão. Não a gratidão rasa dos slogans, mas a gratidão profunda, consciente, vibrante, a que te conecta com o que já é, enquanto você constrói o que ainda será. A gratidão é o que ancora sua alma. Enquanto o mundo gira, enquanto os ventos mudam, enquanto os desafios surgem, ela te lembra: você já venceu. Você já tem poder. Você já é abençoado. E quando você reconhece isso, você se torna um imã para mais. Gratidão não é aceitação passiva. É a mentalidade ativa de quem entende que cada segundo da vida é uma oportunidade de crescimento, de lapidação, de missão. Você agradece e sobe de nível. Agradece e atrai. Agradece e transforma o agora em solo fértil para o extraordinário. Mas o mundo muda a todo instante. E é por isso que os imparáveis não são os mais fortes, são os mais adaptáveis. Adaptabilidade é a inteligência espiritual em movimento. É a capacidade de se reinventar sem perder a essência. É dançar com a incerteza, criar no caos, transformar limitação em inovação. Você não controla o que acontece, mas controla o que faz com o que acontece. Um mercado colapsa, você se ajusta. Uma porta se fecha, você constrói outra. O plano falha, você mantém o propósito e muda a rota. Você não é uma estátua. Você é um ser em expansão.
E aquele que insiste em permanecer igual morre em câmera lenta. Mas o que se adapta, floresce até no deserto. E tudo isso exige uma virtude final, sem a qual nenhuma outra se sustenta. Aprendizado contínuo. Você nunca termina de crescer, nunca termina de aprender, nunca termina de se tornar. A mente aberta é o passaporte para a grandeza. A humildade de reconhecer que ainda não sei tudo é o que te diferencia. Os medíocres fingem saber, os grandiosos aprendem sem parar. E aprender não é só estudar, é viver, é refletir, é aplicar, é errar e usar o erro como mentor. Cada pessoa que você encontra é um espelho ou um professor. Cada dia é uma aula. Cada dor é um ensinamento. E quando você junta tudo isso, a crença que te move, a mentalidade que te molda, a clareza que te guia, a visão que te puxa, o propósito que te alimenta, a disciplina que te sustenta, a ação que te afirma, a resiliência que te blinda, a gratidão que te eleva, a adaptabilidade que te transforma e o aprendizado que te eterniza. Você se torna o que nasceu para ser, imparável. Não porque nunca falha, mas porque não para. Não porque tem todas as respostas, mas porque tem a convicção inabalável de quem caminha com fé, com foco, com fogo. Você se torna o arquiteto da própria mente, o senhor do seu destino, o autor da sua realidade. O mundo vai tentar te moldar, mas agora você sabe, a mente é sua, o comando é seu, o poder sempre foi seu. Assuma o controle, afirme sua crença e vá construir a vida que você nasceu para viver. E isso basta.